Na primeira parte da aula, falamos sobre neuroembriologia e as suas implicações clínicas. Agora, vamos nos aprofundar na superfície cerebral. Ela é baseada no telencéfalo e no diencéfalo. Esse é o nosso roteiro. Em primeiro lugar, vamos fazer uma breve introdução falando sobre a embriologia e a classificação do córtex cerebral. Em um segundo momento, vamos conversar sobre a classificação anatômica do córtex, os sulcos e giros cerebrais, as fibras brancas, e sobre as classificações filogenética, estrutural e funcional. Essa primeira imagem nos mostra o quanto é complexo a superfície cerebral e o quanto é importante conhecermos e nos localizarmos quando estamos diante do cérebro. Essa é uma foto real de uma cirurgia cerebral. Nela podemos visualizar a dura mater rebatida, a janela óssea aberta e a superfície cerebral. É fundamental que a gente se localize durante as nossas cirurgias para que possamos saber os riscos de uma eventual intervenção. Aqui temos a parte anterior, superior, posterior e inferior. Notem que há uma importante veia sobre um sulco cerebral. Essa é a veia cerebral média superficial sobre o sulco lateral, ou fissura silviana. Nesse slide, podemos fazer uma breve revisão da embriologia. A partir da porção cranial do tubo neural, temos o prosencéfalo, mesencéfalo e romboencéfalo. O prosencéfalo vai se dividir em telencéfalo e diencéfalo. Essas estruturas, o telencéfalo e o diencéfalo, vão formar os hemisférios cerebrais e o tálamo, epitálamo, hipotálamo e subtálamo. Ou seja, o cérebro é formado pelo telencéfalo e diencéfalo. No estudo da superfície cerebral, é importante sabermos o que é o córtex cerebral. O córtex é a fina camada de substância cinzenta composta por corpos de neurônios e células da glia que reveste o centro branco medular do cérebro. Existem 4 classificações das áreas corticais. A primeira é anatômica, a segunda filogenética, a terceira estrutural e a quarta funcional. Reparem que primeiro vamos pontuar as estruturas anatômicas, ou seja, vamos primeiro fazer a parte da anatomia descritiva e, em um segundo momento, tentar correlacionar com a anatomia funcional. Para entendermos a superfície cerebral, devemos considerar o seu revestimento, o estojo ósseo craniano, a foice cerebral, o tentório que divide o compartimento supratentorial e infratentorial na fossa posterior, as fossas média e anterior. Existem 3 superfícies cerebrais. A primeira é a superfície lateral do cérebro. A segunda é a superfície basal. Aqui temos uma visão inferior do cérebro. E por último, existe uma superfície medial, que possui íntimo contato com a foice cerebral. Primeiramente, vamos estudar a superfície lateral. Na superfície lateral, podemos identificar 2 importantes sulcos. O primeiro é o sulco lateral, ou fissura silviana, e o segundo é o sulco central. Anterior ao sulco central e superior à fissura silviana, temos o lobo frontal. O lobo frontal possui o giro frontal inferior, giro frontal médio e giro frontal superior. Além desses 3 giros, temos o giro pré-central, ou giro motor. Posteriormente ao sulco central e superiormente à fissura silviana, teremos o lobo parietal. O seu limite posterior se dá por uma linha imaginária entre a impressão do sulco parieto-occipital e a incisura pré-occipital. Traçamos essa linha e na metade dessa linha ligamos essa região
a fissura lateral ou fissura silviana. Temos, portanto, o lobo parietal. O lobo parietal temos o giro pós-central ou giro sensitivo, o lóbulo parietal inferior com o giro supramarginal e giro angular, e o lóbulo parietal superior. O terceiro lobo é o lobo temporal. O lobo temporal fica abaixo da fissura silviana e anterior à metade inferior da linha imaginária entre a impressão do sulco parieto-occipital e a incisura pré-occipital. Temos na superfície lateral o giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Posterior a essa linha imaginária, temos o quarto lobo, lobo occipital, responsável pela nossa visão. No lobo frontal, especificamente no giro frontal inferior, temos três subdivisões: a sua parte orbital, parte triangular e a parte opercular. Essa será, portanto, a configuração da superfície lateral, considerando os quatro lobos já estudados: frontal, parietal, occipital e temporal. O quinto lobo cerebral é a ínsula. Ela fica na superfície lateral, escondida entre os lobos frontal e temporal. Na ínsula temos o seu límen, formando o seu limite anterior, um sulco circular ou sulco limitante da ínsula, um sulco central insular, os giros curtos, anteriores, e os giros longos, posteriores. Essa é uma visão de um espécime anatômico, mostrando a superfície cerebral lateral. Aqui temos a fissura silviana, ou sulco lateral, o giro pré-central, ou giro motor, o giro pós-central, ou giro sensitivo, e o sulco central. Além disso, a incisura pré-occipital e a impressão do sulco parieto-occipital. Com essas estruturas, podemos dividir os quatro lobos da superfície lateral: o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal e, por último, o lobo occipital. Agora vamos rever a anatomia da superfície basal do lobo frontal. Ela fica apoiada na fossa anterior. Na superfície basal temos o trato olfatório de um lado e de outro. Medial ao trato olfatório temos o giro reto e lateral temos um sulco em formato de H. Esse sulco vai determinar os giros orbitais anteriores, giros orbitais laterais, giros orbitais posteriores e giros orbitais mediais. Essa é, portanto, a superfície basal frontal. Essa é uma visão inferior do cérebro, onde podemos ver a superfície basal temporal. A primeira estrutura que devemos localizar é o giro temporal inferior, como vimos na superfície lateral. A partir do giro temporal inferior, podemos observar o sulco occipito-temporal, o giro occipito-temporal, o sulco colateral, que vai separar o giro occipito-temporal do giro para-hipocampal, e o sulco rinal, que vai separar o uncus do giro occipito-temporal. Agora, vamos observar a superfície medial do cérebro. Na superfície medial do cérebro, nós temos o sulco do cíngulo. O sulco do cíngulo se estende posteriormente e forma um ramo marginal do sulco do cíngulo e um ramo marginal anterior do sulco do cíngulo. Entre o ramo marginal anterior e posterior, nós temos o lóbulo paracentral. O sulco central fica localizado dentro do lóbulo paracentral. Temos, portanto, uma parte do giro
pós-central e uma parte do giro pré-central. O giro pré-central é motor e o giro pós-central é sensitivo. Além disso, anteriormente, ou seja, para frente, nós temos o giro frontal superior e a área paraolfatória. Continuando com o lóbulo paracentral, nós temos entre o ramo marginal posterior e o sulco parieto occipital o pré-cúneus, dentro do lobo parietal. Posterior ao giro ao sulco parieto occipital e anterior à fissura calcarina, nós temos o cúneus, pertencente ao lobo occipital. Abaixo da fissura do sulco calcarino, nós temos o giro lingual, que também faz parte do lobo occipital, e se estende e se continua com um giro parahipocampal. Existe um giro circular que vai do lobo frontal, parietal e temporal, que se chama giro do cíngulo. E abaixo do giro do cíngulo nós temos o corpo caloso e o fórnix. O giro do cíngulo se estende até virar um istmo e depois o giro parahipocampal, que vai terminar no uncus. Uncus se chama uncus pela forma de gancho. Lateralmente ao giro lingual, nós temos o sulco colateral e, em seguida, o giro fusiforme ou occipito temporal. Essa é, portanto, a superfície medial do cérebro. Agora que já sabemos as estruturas da superfície medial, vamos reforçar alguns conceitos. O giro paraolfatório e o giro paraterminal, adjacente ao corpo caloso e bem anterior, ou seja, na parte da frente do cérebro. Nós temos o giro do cíngulo, o lobo frontal está localizado logo acima, e aqui nós temos o giro frontal superior, o ramo marginal posterior do sulco do cíngulo e o ramo marginal anterior, e teremos, portanto, o lóbulo paracentral, onde temos o giro pós-central sensitivo e o giro pré-central motor. Além disso, teremos o pré-cúneus, sulco parieto occipital, cúneus, sulco calcarino, onde a área visual primária, e a língula. Na superfície medial, temos o que é considerado como o sexto lobo cerebral, chamado lobo límbico. Ele é formado pelo giro do cíngulo, istmo do giro do cíngulo, giro parahipocampal, o uncus, o hipocampo e o fórnix. Além disso, os corpos mamilares e o tálamo também fazem parte do lobo límbico. Vamos agora focar na região mesial do lobo temporal, ou região medial do lobo temporal. Nessa região, nós temos a formação hipocampal, o córtex entorrinal e peririnal e a amígdala. O córtex entorrinal e peririnal fazem parte do sistema olfatório primário. A amígdala faz parte do sistema límbico, junto com o hipocampo e formação hipocampal. Essas estruturas formam o uncus, uma região importante na parte medial do lobo temporal. Agora vamos nos ater à formação hipocampal. A formação hipocampal é muito importante, pois é responsável pela memória e comportamento. Algumas das estruturas são o córtex entorrinal, o subículo abaixo do hipocampo, o hipocampo propriamente dito, com o corno de Hammond número 1 e número 3, e o giro denteado, acima do hipocampo. Na formação hipocampal temos, portanto, o hipocampo propriamente dito, o giro denteado acima do
o córtex entorrinal e o indúzio grise, uma fina massa cinzenta adjacente ao corpo caloso, até a área septal. Essa é a embriogênese da formação hipocampal. Em primeiro lugar, temos o giro denteado, depois o hipocampo, depois o subículo e o giro parahipocampal. Notem que há um dobramento da formação hipocampal, a formação do sulco hipocampal, e aí temos a disposição final com o giro denteado, hipocampo, subículo e o giro parahipocampal. O fórnix é uma estrutura na superfície medial do cérebro. Ele conecta o hipocampo aos corpos mamilares. Temos, portanto, a coluna do fórnix, ou pilar do fórnix, o corpo do fórnix, a comissura hipocampal, ou comissura do fórnix, a coluna posterior, crura, ou perna do fórnix, e vai se comunicar com a fímbria do hipocampo. Existem outras estruturas importantes do sistema límbico. A primeira é o núcleo accumbens. Ele fica localizado abaixo do núcleo caudado, em situação medial. A segunda estrutura que também deve ser considerada é a área septal. Ela é responsável por grande parte do nosso comportamento e fica localizada adjacente ao rostro do corpo caloso e perto do septo pelúcido. Depois de conversarmos sobre as superfícies lateral, basal e medial do cérebro e identificarmos os 6 lobos, frontal, parietal, occipital, temporal, ínsula e lobo límbico, vamos falar de uma importante região do cérebro, a região central cerebral, chamada de central core. Notem que toda a informação do córtex ao tronco e medula são carreadas ou retransmitidas por fibras dessa região. Aqui temos diversas fibras aferentes e eferentes que vão formar a coroa radiata, ou em formas de raio. Elas passam pela cápsula interna e ganham o tronco cerebral. Ou seja, a região central do cérebro é um importante local de troca de informações entre o cérebro e as estruturas inferiores, como tronco cerebral, cerebelo e medula. Anatomicamente, o central core, ou região central, está localizado entre a ínsula e os ventrículos lateral e terceiro ventrículo. Temos, portanto, a seguinte configuração: córtex insular, cápsula extrema, claustro, cápsula externa, putame, globo pálido externo, globo pálido interno, cápsula interna, perna anterior, joelho, perna posterior, núcleo caudado ou tálamo. Além das fibras de projeção que passam pela região central através da cápsula interna, sua perna anterior, joelho e perna posterior, temos também 2 istmos. O istmo anterior, que comunica a região central ao lobo frontal, e o istmo posterior, que comunica a região central ao lobo temporal. Na região inferior do istmo posterior, temos o tronco do lobo temporal. Essa é a configuração em 3 dimensões dos chamados núcleos da base, na região central do cérebro. O primeiro é o núcleo caudado, com sua cabeça, corpo e cauda. Em segundo, o putame. Medial ao putame, nós temos o globo pálido. O globo pálido, em conjunto com o putame, formam o núcleo lentiforme, parecendo uma lente biconvexa. O putame com o núcleo caudado formam o chamado estriatum.
Somam-se a esses núcleos da base a amígdala, responsável pelo sistema límbico, que fica no uncus e adjacente à formação hipocampal, e ao córtex entorrinal e perirenal. Os núcleos da base têm importante função motora no sistema extrapiramidal. O potame, globo pálido externo, globo pálido interno, tálamo, núcleo caudado e subtálamo. Além desses, a substância negra no mesencéfalo. Todos esses núcleos ajudam a modular o córtex cerebral e o giro pré-central, ou o giro motor. Agora vamos rever uma importante estrutura do diencéfalo, o tálamo. O tálamo fica localizado na região central do cérebro e é considerado uma massa ovoide. Nós temos os núcleos talâmicos mediais, os núcleos talâmicos anteriores, que fazem parte do sistema límbico, e os núcleos laterais. Os núcleos laterais, nós temos os núcleos ventral anterior, ventral lateral e ventral intermédio. Esses três primeiros núcleos mais anteriores ajudam na modulação do sistema motor. Os núcleos mais posteriores, os ventrais posterolaterais e ventrais posteromediais, são um relé, ou seja, são um intermediário da via sensitiva. Esses núcleos carregam toda a sensibilidade contralateral e projetam fibras para o giro pós-central ou giro sensitivo. Mais posteriormente, nós temos a região do pulvinar do tálamo. No pulvinar do tálamo, nós temos o corpo geniculado lateral, que é um relé, um intermediário da via visual, e o corpo geniculado medial, que é um relé, um intermediário da via auditiva. Nessa figura, podemos ver uma secção do tálamo, onde é evidenciado os núcleos da região medial, que fazem parte do sistema ativador reticular ascendente, que são responsáveis pela vigília, ou seja, por manter o indivíduo acordado. Os núcleos da região anterior, que fazem parte do sistema límbico e controle das nossas emoções e comportamentos. Os núcleos anteriores, ventral anterior, ventral lateral e ventral intermédio, que fazem parte da parte motora. Os núcleos ventrais posterolaterais e posteromediais, relés da via sensitiva, especialmente o giro pós-central, ou seja, toda a sensibilidade contralateral. O pulvinar do tálamo, onde temos o corpo geniculado medial e corpo geniculado lateral. O corpo geniculado lateral, relé da via visual, e o corpo geniculado medial da via auditiva. Uma outra estrutura muito importante do diencéfalo é o hipotálamo. Ele fica localizado abaixo do tálamo. No hipotálamo temos o núcleo paraventricular e supraóptico, que inervam a neurohipófise e produzem ADH e ocitocina. Além desses núcleos, nós temos o núcleo arqueado, que através de um sistema porta faz a transmissão para a adenohipófise e a produção de GH, ACTH, FSH, LH, prolactina. Além da influência na hipófise, o hipotálamo também produz núcleos responsáveis pela fome, como os núcleos laterais, e a saciedade, os núcleos ventromediais. O núcleo ventromedial é de interesse neurocirúrgico e da neurofarmacologia, pois o seu estímulo pode diminuir a fome em pacientes que tenham algum distúrbio alimentar. Uma terceira função vital do hipotálamo é a sua influência no sistema nervoso autonômico. Os núcleos anteriores têm influência no sistema nervoso parasimpático e os núcleos posteriores têm influência no sistema nervoso simpático. O sistema nervoso autonômico é fundamental, ele é vital para as funções do organismo. E como o seu próprio nome diz, funciona de maneira autônoma, independente das nossas vontades. Ou seja, é no hipotálamo
que temos a regulação de todo esse sistema. Agora que já falamos do córtex e substância cinzenta profunda cerebral, vamos falar um pouco das fibras e circuitos corticais. Existem fibras de projeção, sejam elas aferentes, extratalâmicas ou talâmicas. Como já vimos, o tálamo é um importante relé de vias motoras e sensitivas. E também temos vias eferentes, córtico-estriadas, do estriato, ou seja, núcleo caudado e putamen, córtico-talâmicas, para o tálamo anterior, córtico-nucleares, dos núcleos no tronco cerebral, córticos rubras, para o núcleo rubro no mesencéfalo, córtico-pontinas, para a região da ponte no tronco cerebral, córtico-reticulares, do córtex para a formação reticular no tronco cerebral, e córtico-espinhais, do córtex para a medula espinhal. Em relação às fibras comissurais, ou seja, que vão de um hemisfério para o outro, nós temos o corpo caloso, a comissura anterior, responsável pela transmissão de impulsos olfatórios, a comissura posterior, responsável pela transferência de estímulos visuais, a comissura das abênulas e a comissura do fórnix. Vamos falar um pouco sobre o corpo caloso. O corpo caloso é composto do rosto do corpo caloso, joelho do corpo caloso, corpo do corpo caloso e esplênio do corpo caloso. Essas estruturas compactas fazem a comunicação de um hemisfério com o outro. Em uma visão superior, podemos ver que essas fibras podem se dispor anteriormente, formando o fórceps menor, conectando os lobos frontais, em forma de radiação, formando um tapete na região parieto-temporal ou temporoparietal, e posteriormente conectando os lobos occipitais no fórceps maior. Falamos sobre as fibras de projeção, ou seja, que deixam ou chegam ao córtex cerebral, as fibras comissurais, que vão de um hemisfério ao outro, e por último as fibras de associação, que são as fibras intrahemisféricas, localizadas dentro de um hemisfério. São elas o fascículo do cíngulo, o fascículo longitudinal superior ou arqueado, o fascículo longitudinal inferior e o fascículo unciforme. Nessa imagem da superfície lateral do cérebro, podemos ver o fascículo longitudinal superior, que conecta o lobo frontal, parietal, occipital e temporal, e o fascículo unciforme, conectando o lobo frontal ao lobo temporal. Na superfície medial, podemos identificar as fibras arqueadas, conectando pequenos giros, o fascículo do cíngulo, adjacente ao giro do cíngulo, ao istmo do giro do cíngulo, conectando o lobo frontal, parietal e temporal, e o fascículo longitudinal inferior, conectando as fibras do lobo occipital ao lobo temporal. A segunda classificação da superfície cortical leva em consideração o arquicórtex, que é o córtex filogeneticamente mais antigo e corresponde ao hipocampo, o paleocórtex, que corresponde ao uncus e a parte anterior do giro parahipocampal, e o neocórtex, que forma todo o restante do córtex cerebral, ou seja, é um córtex filogeneticamente mais novo e forma a maior parte do cérebro. Para entendermos a terceira classificação do cérebro, que é a classificação estrutural, precisamos entender a citoarquitetura do córtex. São 6 camadas no córtex cerebral. A primeira é molecular, a segunda granular externa, a terceira piramidal externa, quarta granular interna, quinta piramidal e a sexta fusiforme ou multiforme. As células piramidais são células motoras e as células granulares são células sensitivas. Nessa figura, podemos ver diferentes regiões do cérebro e diferentes composições das camadas do córtex cerebral. Por exemplo, no córtex sensitivo, nós temos o aumento
da camada granular. Já no córtex motor, teremos um aumento da camada piramidal interna. No córtex de associação, temos uma distribuição mais uniforme de todas as camadas. Agora, podemos entender a terceira classificação, que é a classificação estrutural. O córtex é dividido em isocórtex, ou seja, tem as 6 camadas que falamos anteriormente, e corresponde ao neocórtex, ou seja, 90% da superfície cerebral é de isocórtex. O isocórtex pode ser homotípico, em que as 6 camadas são mais homogêneas, como no córtex associativo, ou heterotípico, em que temos uma predominância de uma determinada camada. Se for granular, é um córtex mais sensitivo. Se for agranular, é um córtex mais eferente ou motor. O alocórtex ele tem menos de 6 camadas e é representado pelo arque e paleocórtex e corresponde a cerca de 10% da superfície cerebral. Temos como exemplo o hipocampo, uncus e a região anterior do giro parahipocampal. A última classificação do córtex é a classificação funcional. Ela leva em consideração as áreas funcionais de projeção, áreas primárias, podem ser sensitivas ou motoras, e as áreas de associação, que são as funções superiores. Elas podem ser secundárias, em que há apenas uma modalidade, pode ser sensitiva ou motora, e a área terciária, que é multimodal. Em relação às áreas de projeção, as áreas primárias, nós temos as áreas sensitivas, que é a área somestésica, por exemplo, responsável pela dor, temperatura, pressão, tato protopático, sensibilidade vibratória, tato epicrítico, área visual primária, área auditiva, área vestibular, área olfatória e área gustativa. E, além disso, a área motora primária. Aqui podemos identificar na superfície lateral o giro pré-central, responsável pela área motora primária, e o giro pós-central, responsável pela área sensitiva somestésica primária. Eles são divididos, o giro pré-central e o giro pós-central, pelo sulco central. Aqui a gente consegue notar também a fissura silviana, ou sulco lateral. E aqui temos a área auditiva primária e a área visual primária no córtex occipital. Na superfície medial, podemos identificar a continuação do giro pré-central e do giro pós-central e as áreas motoras primárias e área sensitiva primária. Além disso, o sulco calcarino, que é responsável pela área visual primária, e o córtex peririnal, que é responsável pela área olfatória primária. Nessa imagem, podemos ver que o giro pós-central e o giro pré-central possuem uma somatotopia, ou seja, há uma correspondência de uma região do corpo no córtex cerebral. Para o giro pós-central, nós temos a área da face, da mão, membro superior, tronco e perna. O giro motor, também temos a representação do membro inferior, tronco, mão, face e língua. Reparem que a área da mão, que é uma área extremamente importante, complexa e delicada, tem uma grande representatividade na superfície cerebral. Existe também a manifestação clínica de doenças na região medial do cérebro, que vão produzir fraqueza nos membros inferiores, mas vão poupar os membros superiores. Já lesões que envolvam a superfície lateral do cérebro podem comprometer a região dos membros superiores e face, mas poupar os membros inferiores. Então é importante que a gente reconheça a somatotopia e as suas aplicações clínicas. Agora vamos falar um pouco das áreas de associação secundárias, unimodais. São as áreas sensitivas, área somestésica secundária, área visual secundária e área auditiva secundária.
E, além disso, áreas motoras, a área motora suplementar, área pré-motora e área de Broca. Mais uma vez, a superfície lateral do cérebro, e podemos identificar as áreas secundárias unimodais. Aqui é o exemplo de uma área adjacente ao giro pré-central, é a área pré-motora. Na superfície medial, nós temos a área motora suplementar. Essas regiões do cérebro ajudam na programação e na execução de um determinado movimento. Então, elas auxiliam o giro pré-central a fazer uma atividade específica. Já as áreas sensitivas secundárias, por exemplo, a área sensitiva secundária visual, adjacente ao córtex primário visual, ela está relacionada na associação de estruturas que são identificadas com a visão. Então, por exemplo, um paciente que tem a sua área primária poupada, mas há um comprometimento da área secundária, ele consegue visualizar perfeitamente um determinado objeto, mas ele não vai conseguir saber para o que serve, a sua função, e nem para que deve ser usado. Aqui podemos identificar as áreas visuais secundárias, as áreas motoras suplementares, as áreas somestésicas secundárias. Enfim, normalmente as áreas secundárias estão adjacentes às áreas primárias. E as áreas secundárias são responsáveis por associar o estímulo primário com as outras regiões do cérebro. Por último, existem as áreas de associação terciárias ou supramodais. Elas são responsáveis pelo nosso intelecto, ou seja, a totalidade das operações cognitivas ou mentais. São exemplos a memória de trabalho, memória episódica, memória semântica, de procedimento, a nossa linguagem, tanto a nossa linguagem falada, escrita e entendida, o cálculo, a atenção, a consciência, orientação temporal espacial, a música, a criatividade e pensamento abstrato, o raciocínio, a função executiva, tanto de planejamento, memória de trabalho, atenção, resolução de problemas, raciocínio verbal, inibição, flexibilidade mental, múltiplas tarefas, o iniciar e monitorizar ações. E, além disso, as funções psíquicas. Existem diversas funções psíquicas, dentre elas o afeto, humor, pensamento, vontade e motivação, senso-percepção do eu e ambiente, comportamento e a personalidade, com decisões e atitudes. Todas essas áreas de associação são consideradas terciárias. Vamos agora falar um pouco mais das estruturas anatômicas responsáveis por essas áreas. A primeira delas é a área pré-frontal. Ela possui múltiplas comunicações com múltiplos lobos, entre eles o lobo parietal, o lobo temporal e lobo occipital, além do lobo límbico. Ela é responsável pelas escolhas das estratégias mais adequadas, pela manutenção da atenção e do controle do comportamento emocional, principalmente na modulação inibitória, ou seja, o nosso freio social. Em pacientes que têm a área pré-frontal comprometida, eles podem apresentar uma desatenção, uma desinibição, provocando estímulos sexuais sem qualquer tipo de pudor. E, além disso, uma falta de planejamento adequado. Nessa imagem, é identificada a área motora primária, no lobo frontal, a área pré-motora, que é uma área secundária, e a área pré-frontal, que é uma área terciária. Toda essa área anterior do lobo frontal, ela é chamada de área pré-frontal. E foi essa área que se desenvolveu muito na nossa espécie. Ela que é a grande responsável pela nossa mudança de comportamento, a nossa mudança na nossa linha evolutiva, na nossa habilidade material e na nossa habilidade intelectual. O lobo frontal, ele responde até 1/3 de toda a superfície cerebral. Na área pré-frontal, especificamente, nós ainda temos 3 subdivisões. A área
dorsolateral, a área ventrolateral e a área órbito-frontal. Elas são muito estudadas e avaliadas em relação às funções superiores. Em relação ao lobo parietal e à área parietal, nós temos a percepção espacial e o esquema corporal. Essa área fica localizada em todo o lóbulo parietal inferior, nas margens do sulco lateral superior e parte do lóbulo parietal superior. Fica entre as áreas secundárias auditiva, visual e somestésica. Nessa imagem, podemos ver a área parietal, que fica localizada no lóbulo parietal inferior, giro supramarginal e angular, e no lóbulo parietal superior. Essa área é uma área de confluência perto do giro pós-central, ou seja, perto da área secundária somestésica, perto da área secundária auditiva e perto da área secundária visual. Então ela integra todas essas sensibilidades e ajuda no nosso esquema corporal e percepção espacial. Uma outra região importante da superfície cerebral são as áreas límbicas. Ela é responsável pela memória, comportamento, emoções e olfato. Está representada anatomicamente pelo circuito de Papez, área septal, núcleo accumbens e o corpo amidaloide. Essas são as estruturas das áreas límbicas. Nós temos a região paraterminal e paraolfatória, no lobo frontal, o giro do cíngulo, o istmo do giro do cíngulo, o giro parahipocampal, a formação hipocampal com córtex entorrinal, hipocampo, giro denteado, subículo, a fímbria, fórnix, corpos mamilares, fascículo mamilotalâmico, núcleos anteriores do tálamo e as projeções talâmicas para o giro do cíngulo. Notem que aqui temos um circuito, o circuito de Papez. Esse é, portanto, o circuito de Papez. Ele se inicia no hipocampo, trafega pelo fórnix, em sua coluna do fórnix, chega aos corpos mamilares, atravessa o fascículo mamilotalâmico, passa pelo grupo anterior do tálamo e volta para o giro do cíngulo e istmo do giro do cíngulo, giro parahipocampal e ganha o uncus novamente. Esse circuito ele é responsável pelo funcionamento do sistema límbico, pela memória, comportamento e emoções. Algumas funções cerebrais e corticais respeitam uma simetria, ou seja, elas estão mais presentes em um hemisfério do que em outro. No hemisfério dominante nós temos a linguagem, a praxis, que é a nossa construção e o nosso desenvolvimento motor, a gnosis, que é o reconhecimento de determinado objeto, foto, pessoa, cálculos. Além disso, no hemisfério contralateral, nós temos uma dominância para música, pintura e percepção de relações espaciais, principalmente o esquema corporal. Um exemplo na simetria dos hemisférios está na área da linguagem. A área da linguagem geralmente está localizada no nosso hemisfério dominante, que na maioria das pessoas é o lado esquerdo. Aqui podemos ver a área motora da fala, que é a região de Broca, que fica localizada no giro frontal inferior, e a área sensitiva da fala, a área aferente da fala, que é a área de Wernicke, localizada no giro temporal superior em sua região posterior. Entre elas, há uma comunicação através de fibras brancas do fascículo arqueado. Quando temos uma lesão na área de Broca, teremos uma afasia não fluente, uma afasia motora. O paciente será capaz de entender tudo, porque há uma aferência, mas ele não consegue se expressar, pois há uma lesão na área motora da fala. Já uma lesão na área de Wernicke
provocará uma afasia sensitiva, ou seja, o paciente não conseguirá entender, mas ele conseguirá falar frases desconexas, sem qualquer tipo de significado. A afasia é dita fluente. Nessa figura, podemos identificar mais uma vez a área da linguagem. Aqui temos a área de Broca, no giro frontal inferior, na parte triangular e opercular, e a área de Wernicke, localizada no giro temporal superior, em sua porção posterior. Com o conhecimento anatômico, podemos detectar diversas síndromes corticais. Dentre elas, as síndromes demenciais, onde há um declínio cognitivo das funções psíquicas superiores adquiridas durante a vida. Isso geralmente decorre de doenças neurodegenerativas. O retardo mental é quando o indivíduo não consegue desenvolver as suas atividades e funções psíquicas superiores. Ocorre, por exemplo, em um paciente que tem encefalopatia hipóxica. As agnosias são representadas pela dificuldade de reconhecer objetos, pessoas e funções. Nas apraxias, temos a dificuldade na execução motora. A discalculia é determinada pela dificuldade de fazer cálculos. Na síndrome da heminegligência, há uma lesão na região parietal não dominante, ou seja, no hemisfério direito na maioria das pessoas. O paciente simplesmente negligencia o lado esquerdo do seu corpo. Nas afasias, temos a interrupção, parcial ou total, das áreas de linguagem. Muito obrigado e até a próxima aula.